estamos aqui no museu do nosso amigo Damião de Souza. Vamos conhecer aqui essa primeira parte aqui do museu. E já aqui, na próxima porta, em uma das portas, temos uma mesa super antiga. Uma linda mesa, não é, Aparecida? Sim, muito bonita, bem trabalhada, detalhada. Então, pessoal, estamos aqui entrando no museu do nosso amigo Damião de Souza. Seu Damião, muito obrigado por abrir a porta aqui do seu museu. Uma das portas, porque tem outra porta ainda, com mais antiguidades. Agradecemos a sua confiança em nosso trabalho e por nos receber tão bem aqui, não é, Aparecida? Isso. Seu Damião, com a permissão do senhor, nós estaremos mostrando as suas antiguidades e o senhor fica à vontade para nos relatar algo sobre algumas de suas peças antigas. Pode ser, seu Damião? Pois não, amigo. Mais uma vez é um prazer. Sejam bem-vindos mais uma vez ao meu casebre aqui, que alguém chama de museu. Eu me honro muito com isso. Hoje realmente se trata, não é, de 7 de agosto de 2022, uma tarde maravilhosa, Isso mesmo. Principalmente com a visita de vocês. E eu vou mostrar aqui apenas algumas coisas que ao longo de praticamente 30 anos eu tenho catalogado, e é uma alegria infinda recebê-los, e vamos discernir algumas peças que talvez cause admiração para muitos quanto vão assistir, não é? Muito bem, seu Damião. Eu não sei se o amigo quer que eu comece daqui. Sim, poderemos. Muito bem. Sim. Tem coisas minúsculas que têm um significado extraordinário. Aliás, todas as peças aqui, principalmente para a minha pessoa, têm um significado ímpar. Por exemplo, Sim. começando por esse cabo, chama-se cabo de cultivador, que aproximadamente tem seus 50 anos, Sim. certo? Aqui, por exemplo, chama-se lampião, não é o vapor, a vapor, como alguém chama, certo? Aqui, uma das primeiras máquinas de pé, não é de mão, a primeira máquina de pé que apareceu em Serra Branca, Em Paraíba, Serra Branca. em Serra Branca, Eu acho que é um padrão. certo? Ela é um móvel, Sim. lá embaixo é da Exatamente, máquina. é o móvel, e ali é o que manuseia o pé, A claro. primeira máquina de A primeira costura máquina de Serra Branca. Serra Branca, máquina de pé, Na tá certo? Paraíba. Muito bem. Aqui é a máquina que moe milho. Aqui é a máquina que moe linguiça. 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 Ou também para fazer fuba de milho. Não é praticamente o xerém, é a fuba, para fazer a fuba. Tá certo? Aqui eu não posso discriminar, porque a gente vai ver muitos e muitos. Sim. Esse aqui é o Ferro de passar ferro na de brasa, engomar, né? Sim. considerado ferro de engomar, Sim. considerado focinho de porco. Tem esse. Esse aqui tem era esse chamado propósito. focinho de porco. Focinho de porco. Embora Certo. a primeira remessa de ferro de engomar, sem medo de errar, vamos dizer assim, 200 anos. Isso aqui é da 200 primeira anos. remessa. Esse é o primeiro era do que ferro não de- colocava brasa dentro. Da história. Porque, exatamente. A segunda remessa Seu Damião, foi e como esse. funcionava ele? Colocava ele em cima Muito da brasa, bem. era? Se fazia, colocava as brasas, fazia o braseiro lá e colocava essa parte assim, por exemplo, próximo ao braseiro. Quando esquentava nesse, vamos chamar de patamar, nesse primeiro risco aqui, Colocava próximo. colocava, exatamente quando a mulher, ou seja, a que estava passando as roupas, sentia que aqui a quintura estava adequadamente para tal roupa, para tal tipo de tecido, pronto, duraria mais a quintura e não corria o risco exatamente de Queimar. queimar a roupa, porque esse aqui
por exemplo, é muito bonito, muito útil, mas aqui corria o risco da brasa sair por aqui. Aliás, muitos Verdade. casais deu zebra na hora do casamento, passando Sério? o terno, os noivos esperando na igreja, os convidados e os trajes. Muitas vezes era preciso falar emprestado que queimava o Chegavam dito. a queimar Exatamente. a roupa, então, se não tivesse cuidado, Esse né, seu aqui é o Damião? martelo feito do olho de enxada, feito a ferreiro. Isso aqui não é de fábrica, é de ferreiro, tá certo? Muito Certo. bem, para bater enxada, propriamente para diversas, mas principalmente era considerado para bater enxada, tá certo? Muito bem. Aqui, a primeira máquina da minha bisavó. Essa aproximadamente tem de 200 anos a 300 anos. É a primeira máquina de mão, máquina de costura de mão, considerada pé de cachorro, é isso aqui, chamada de Progresso. A primeira Progresso. máquina de Inclusive, costura da história, seu Damião. exatamente. Uma das primeiras que apareceu exatamente no Brasil, aqui, para o amigo ter uma ideia, certo? Sim. Que tem o retrato, essa foto aí, tá certo? Esse aqui foi o primeiro ferro de engomar que minha mãe comprou, em 1979, Seu Damião, que não tinha energia do sítio da gente. esse ferro é considerado o primeiro ferro Um elétrico? dos primeiros ferro Um dos elétrico, primeiros. exatamente. Certo. Aqui é a roda de um cultivador, certo? Que não tem nem a marca, a ponto da gente dizer que a plaquinha ficava no braço, exatamente no braço do cultivador. Mas é tão antigo que até a ferrugem corroeu exatamente. Certo. Uma das rodas de cultivador, de ferro, que tinha de madeira, certo? Mais uma máquina de costura Aqui antiga. a máquina de costura, só essa aqui só era de pé. Porém, adaptaram para ser de mão. Certo. Essa lamparina aqui, Esse tem duas alças. exatamente, essa lamparina aqui, o dono dessa lamparina é de 1896. Bem Foi conservada. um dos homens mais velhos que eu conheci, que eu convivi com ele. Certo. Essa mão de pilão, Uma mão de pilão. essa que tem mão de aqui. pilão é uma das peças mais antigas que eu tenho, que foi da minha bisavó. Bisavó. Esse aqui é o distorcedor de cana, um dos primeiros que apareceu em São José dos Cordeiros. Certo? Essa aqui foi o primeiro telefone da Avenida Pinheiros de São Paulo. De São Paulo. Primeiro telefone Exatamente. da Avenida Pinheiros, em São Um senhor Paulo. aqui cidade do de São sítio Paulo. Retiro foi para São Paulo, chegou lá, comprou. Certo. Esse aqui é o Olha, muito candeeiro interessante. de 2 bicos. Esse frande aqui chama-se de óleo Dondon, que eu vou mostrar daqui a pouco, o óleo Dondon original. Eles usavam o óleo e do óleo mandava fazer, exatamente os ferreiros fazer o candeeiro de 2 bicos. Tá certo? Certo. Esse aqui é Esse outro também candeeiro que é o campeão. Eu nunca de tinha visto. E você, 4 Aparecida? bicos. Já tinha visto desse, Aparecida? Não, nunca Eu tenho tinha de visto. 3 e eu tenho de 4. Esse aqui é o quadrangular. Quadrangular porque Seu Damião, tem 4 bicos. essa peça tem quantos anos, mais ou menos? Esse aqui aproximadamente tem, se não tiver 120 é porque tem 100. E se não tiver 100 é porque tem 120. No mínimo Isso aqui 100 anos. era pendurado no salão para fazer os forróis. Tá certo? Olha, Muito bem. Vou mostrar agora o outro candeeiro de 3 bicos. muito Esse foi interessante um também. dos primeiros de um sítio chamado Garrota de Serra Branca. Garrota de Serra Branca. Inclusive os pavios, por incrível que pareça, Sim. são originais. Esses pavios foram feitos e nunca foram usados. E nunca foram usados. Nunca foram usados. Essa aqui vinha essa consideradamente o apelido chama-se burrica de Sim. alambique. Burrica de alambique. Burrica de alambique. Isso aqui eram os bodegueiros em Recife, em Casa Amarela,
em Recife, Sim. quando os camaradas, vamos no bom sentido, quando os cachaceiros pediam uma bicada, Sim. só comprava a bicada se experimentasse. Então o dono pedia para eles experimentar. Se a cana fosse do agrado, eles comprariam, tomariam, beberiam. Do contrário, não. Tá certo? Aqui já foi de Taquaritinga do Norte. Aqui Certo. um dos serrotes, um dos primeiros. Nossa, Do primeiro, Aparecida, olha o tamanho do serrote, Vou Aparecida. mostrar um daqui a pouco, é 8,5 palmos. O campeão, talvez, do Nordeste. Talvez seja o maior do Manual. Nordeste. O senhor vai mostrar Daqui ainda. a pouco. Daqui a pouco. Esse aqui ainda é minúsculo. Certo. Esse aqui é minúsculo. Esse foi o bule de meu avô. Esse foi o bule de meu avô. Sim. Para você ter uma ideia. Certo? Esse aqui é o lampião já de vidro. Esse aqui é o candeeiro de um bico só. Esse foi um dos primeiros flandileiros que veio de Santa Maria do Cambucá. Tá certo? Esse foi o segundo ferro de engomar. O pavio dele se divide, não, Se não é, divide, seu exatamente. Damião? Isso aqui é outro distorcedor de cana que pertenceu ao primeiro prefeito de São José dos Cordeiros. Pertenceu ao primeiro Esse aqui prefeito foi de São o José dos Cordeiros. primeiro Liquidificador. liquidificador Sim. que apareceu em Sumé, na Paraíba. Esse aí que o senhor está tocando agora, esse aqui. Esse aqui, O primeiro. o primeiro que apareceu em Sumé. Esse aqui, Cerca de com um quantos transformador. anos, mais ou menos? Com um transformador. Sim. Esse aqui moe até coco ralado. Certo. A força é enorme. Certo. Para o amigo ter uma ideia. Tem outros aqui também. Esse aqui é o segundo, ou seja, a terceira remessa, que é de 6 buracos. Esse aqui, seu Damião, 1940. eu vi minha mãe passando roupa com um desse aqui, esse Muito vermelho bem. aqui. Seu Damião, aqui embaixo tem uma ancoreta bem grande, não é, seu Esse Damião? não é ancoreta. Não é ancoreta. Esse é uma borrica. Ah, O que é borrica? sim, Borrica era o utensílio que Sim. os fazendeiros levavam com água para pendurar nas fruteiras para dar água aos trabalhadores. Certo. Inclusive tem a torneira embaixo ali. Tem a ó. torneira aqui também embaixo. Para você ter Certo. uma ideia. Isso aqui, Seu Damião. quando se refere a bala de canhão, Sim. essa aqui Nossa. é a bala de canhão. Temos aqui uma bala de canhão aqui, pessoal. É incrível, Aparecida. O museu aqui de Certo. Seu Damião. Muito bem. Aqui foi uma das primeiras máquinas de mão também que apareceu. Sim. Aqui foi a primeira máquina por nome de Mimoso, uma Sim. marca muito, vamos chamar uma marca registrada. Interessante. Tem outra Certo. bala também ali, Seu Damião. Essa bala de canhão também. Essa é de uma arma chamada catapulta, semelhante É à da bala de catapulta, canhão. isso. Essa aqui, a casca, você enchendo de legume, é 1 quilo. Sim. É 1 quilo. Isso Quilo. aqui, 1 quilo. Certo. Tá certo? Seguindo aqui, Outra mais máquina máquinas. de outra marca. Máquina de outra marca. Certo. Essa aqui, outra marca. Esse aqui foi o primeiro. Sim, muito interessante Foi também. o primeiro rádio desse porte que apareceu de sangue, que apareceu. Tem cerca de quantos anos esse rádio Esse gravador, rádio, Seu Damião? É rádio gravador eu ou é diria só que rádio? é antigo, mas não é tão antigo. Agora, essa Certo, televisão foi a certo. primeira que apareceu em Cordeiros. Mais uma peça histórica. A primeira televisão Primeira em que preto e apareceu em branco Cordeiros, exatamente a bateria. de Cordeiros, de São José dos Cordeiros. A bateria. Certo. A segunda máquina, essa máquina foi comprada, essa, como eu disse que tinha de 250 a outra, é semelhante, Sim. a que eu disse a pé de cachorro. Essa máquina foi comprada em 1914 em Limoeiro, 1914. em Limoeiro, Pernambuco. Tá certo? Certo. Aqui foi a chaleira de meu bisavô. Olha que interessante, Aparecida. E olha a tampa dela, Seu Exatamente, Damião. chaleira. O senhor pode pegar a tampa dela, Que Seu no Damião? Rio Grande, do Sul, Olha, pessoal. é muito usado para fazer a erva mate, erva mate pra chama-se chimarrão. Olha Nós a chamamos tampa de dela. chimarrão, Essa peça aqui, Seu mas Damião. chimarrão realmente vocês sabem, né? Chimarrão Sim, sim, simplesmente sim. é a cuia conforme eu tenho. Eu tenho a erva mate e eu tenho exatamente o chimarrão. O chimarrão, a cuia para fazer o chimarrão. Muito certo? bem. Aparecida, o que Essa você é a está achando aqui máquina. das peças do Seu Damião, Aparecida? Muito interessante. Todas as peças e todas têm uma história e um significado. Peças né? incríveis, hein, Muito Aparecida? incrível. Até bala de canhão. Nossa, Sim, peças muito incríveis. Seu Damião,
certo. O senhor está de parabéns. O senhor tem Obrigado, peças obrigado. incríveis aqui no seu museu. Isso é a primeira parte do museu, pessoal. A gente tem a segunda parte. Para muitos jovens, que muitos jovens não sabem. Sim. Mas lembre bem que cada um tem sua história, aqui Verdade. cada um tem uma história. E história é essa que os novatos não sabem, mas Isso que mesmo. os pais, os familiares, os descendentes teriam que saber dessas coisas, né? Verdade. Pronto, essa lamparina aqui, Sim. uma das antigas também, tá Isso certo? mesmo, Do certo. homem de 1896, conforme eu disse. Certo. Aqui pertenceu a um senhor que ele tanto trabalhava muito, como comia muito e bebia muito. Ele fez questão, E era, seu de Damião? propósito, o rol da alimentação e da bebida era baseado nesse copo aqui. Era baseado nesse Certo? copo. Certo. Muito bem. Muito bem. Aqui foi uma das primeiras máquinas com cobertura que apareceu no Pajeú, em São José do Egito. Tá certo? Então, Aqui primeira máquina é o prato de madeira. Que muita É madeira, gente, seu quando vem Damião. até os estudantes... Um quando prato vem de fazer- madeira. Exatamente. Na época, Olha só. era tanta, assim, vamos dizer assim, eu não diria pobreza, era o costume. Isso, eu vou repetir, esse prato aqui, quando alguém ia casar, que nem desses tinham para dar aos noivos. Certo. Era gente que tinha posse, mas fazia questão de fazer 6 pratos desse. Isso aqui é prato. Que para muita gente, quando chegar aqui, os estudantes vêm e dizem, ô seu Damião, isso aqui é gamela. Não, gamela é para animal. Gamela é desse mesmo material, Sim. porém maior. Certo? Aparecida, você já tinha visto um prato de madeira assim? Madeira. Não. Um prato de madeira nunca. Primeira Prato vez. de madeira. Isso aqui é Prato de madeira aqui no acervo porque do seu tem Damião. semelhante, comum, mas é orval, diferentemente disso aqui. Esse aqui foi o primeiro rádio, rádio moderno, rádio moderno. que apareceu aqui em São José dos Cordeiros, que foi do primeiro ferreiro Sim. e orífice aqui de São José dos Cordeiros. Certo. Tá certo? Aqui a máquina, uma das máquinas de mão mais antigas que eu tenho, que era essa máquina, Sim. pertenceu à sogra do senhor, que era de 1896. Certo. Certo? Aqui a primeira máquina de mão, ou seja, de pé, transformada em limoeiro, comprada em 1960. Sim. Tá 1960. Aqui é exatamente o torno ou tornos. Tornos Sim. por quê? Porque isso aqui era na parede, para a casa, para a sala e para o quarto. Aqui foi da terceira casa de São José dos Cordeiros. A terceira A casa de terceira São José dos casa de Cordeiros. São José dos Cordeiros, em 1877. Essa Aqui, peça é de 1877, seu Damião. 1877. Da terceira A casa de São José dos Cordeiros. São José dos Cordeiros. Essa aqui todo mundo conhece, não é? A peneira. Sim. Peneira de zinco. Muito bem, peneira de zinco. Aqui é outro candeeiro. Esses candeeiros são O primeiro incríveis. candeeiro, Extraordinários. abria-se aqui, colocava o gás aqui e aqui pendurava, exatamente para fazer festas e mais festas. Aqui, a primeira lamparina Olha que coisa da linda. moça, de uma das moças mais ricas aqui da nossa comunidade. Praticamente tem 100 anos. Uma peça Isso aqui É uma centenária lamparina de cristal. de cristal. Ou seja, de cristal, que aqui não é vidro não. Se você tentar aqui, quebra conforme um para-brisa. Ou então o disco que a gente chama de 78 rotações. Certo. Que talvez vocês não saibam Olha desse que assunto. peça Você tá incrível. aqui, viu? Linda peça. Linda. Muito linda. Para vocês terem uma ideia. Outra máquina antiga. Máquinas Aqui foi a antigas. primeira Sim. das novatas. A primeira das novatas que chegou em Serra Branca. Em Serra aqui, Branca. outra antiga. Certo. Aqui na avenida José Bonifácio, Certo. de Santa Cruz do Capibaribe, foi o primeiro telefone que apareceu. Então está aqui. O primeiro telefone o da Nordsom avenida. ainda pegando. Seu Damião, o primeiro telefone da Telefone avenida. da avenida
João Pessoa que eu falei. José Bonifácio. José Bonifácio, exatamente. De Santa Exatamente. Cruz do Capibaribe. Eu Olha, peço até peças desculpas incríveis. a quem tá, porque de repente, porque era para eu estar com o caderno aqui, mas o caderno é minha mente, certo? Sim. Aqui foi o rádio Nordisson, inclusive ainda funciona, muito bom, conservado. Aqui, Nordisson, mas já da segunda remessa. Aqui, Vários rádios antigos aqui, pessoal. aqui chama-se abajur para Olha, escritório. Que peça Se coloca antiga. a lâmpada aqui. Sim. O cabra quer para onde for, tanto tosse, se for para baixo, se for para cima, se for clarear para cima, tá certo? Certo. Aqui que se coloca a lâmpada aqui, se coloca o fio aqui, daí por diante. Foi comprado em 1946 no Rio de Janeiro, tá certo? Que pena que está sujo, mas Quando eu vi de longe, se desculpa, limpar. interrompendo, eu achei que era uma panela. é um de abajur. papel. É um abajur. Parecia uma panela de longe, de parecida. alumínio. Aqui é o rádio de 2 potências. Certo. O som desse rádio, De madeira. só ligando é que a pessoa acredita. Tá certo? Sim. Uma das primeiras datilografias que apareceu em Cordeiros. Aqui é o lampião a vapor. Lampião a vapor. Tá certo? Aqui antigamente se chamava enfeita altares. Isso aqui foi de São Vicente do Pernambuco. Era de enfeitar as igrejas lá do Pernambuco. Sim. Tá certo? Aqui chama-se fuso, aqui é para fazer lenha. Tá Sim. certo? O de minha avó, de minha tia. Aqui chama-se birro, aqui se faz renda com isso aqui. Isso aqui é os utensílios para se fazer renda. Certo. Renda. Que inclusive eu tenho a renda feita por isso aqui. E tem o fuso que tem a linha, certo? Feito por esses fusos. Seu Tá Damião, certo? eu fiquei curioso também aqui. Esse lampião a vapor, Lampião como a funciona? vapor. Colocava, tirava esses 2 parafusos, Certo. mexe aqui, como de fato, mexe aqui, o pavio aparecia, o cara riscava o fósforo, ficava exatamente, aí resplandecia a fumaça por aqui. Tá certo? Certo. Aqui chamava-se bebedouro, isso aqui é uma história Sim. que eu não posso contar, Certo, tá certo. até por horário, que não daria. Mas é uma peça bem antiga, hein, Isso seu aqui é Damião? um filtro de madeira de cumaru. Madeira de Um senhor, cumaru. um grande fazendeiro de São José dos Cordeiros, adoeceu, foi se tratar na Bahia de um câncer. Sim. Quando chegou na Bahia, em Feira de Santana, o doutor disse: o seu remédio está lá no seu sertão, lá no seu Cariri, lá na Paraíba. Você mande fazer um filtro de cumaru, Cumaru. e seja a água que você vai beber. Ele disse: é porque eu estou desenganado com 8 meses de vida. Você morre de outra coisa. Se tomar o meu conselho, do câncer, você morre de outra coisa. Do câncer não, ele passou e viveu ainda 28 anos. Inclusive o mesmo cheiro Continua ainda. de seu 1932, esse cheiro continua, que eu não sei se vocês querem cheirar, mas repare que aroma. Olha o Tá de cheiro. máscara. Mas dá pra sentir. Sim. Dá para Ainda sentir. dá pra sentir, mesmo Dá pra sem sentir. máscara. Cumaru. Muito bem. Sim, seu Damião. Essa peça aqui é muito exemplar. Essa peça aqui chama-se recipiente de estiquinina ou estiquinina. Veneno? Veneno. Eu perguntaria se a amiga, se a Astrea vai pegar o peso desse utensílio. Aparecida tem força. Ela vai conseguir isso, Damião. É pesado? Pesa É É Aparecida. pesado. Eu pensei que fosse pesado sim, Esse porque eu vi que é ferro. Esse veneno Nossa. depois assemelhou a Andreque. Sim. Depois de Andreque, Folidó. E hoje tem um outro nome, o terceiro nome, mas o primeiro, isso aqui era veneno de pedra. Não Nossa. era pó, não. Que, aliás, vou mostrar a vocês a pulverizadora do estiquinino, ou da estiquinina, que se usava aqui, tirava Sim. daqui, botava fogo, a cinza era que botava na pulverizadora que eu vou mostrar. Aparecida, peças surpreendentes que nós nunca víamos antes. Eu já ouvi falar sobre o veneno. Agora, ele é armazenado aí, eu não sabia Armazenado não. aqui, sério. Exatamente, esse é o... Pra ver como é Exatamente. perigosíssimo que Certo. era armazenado em um Muito pote bem. de ferro. Aqui marca Isso mesmo, uma Aparecida. das raridades.
Essa aqui é a Sim, descaroçadora de algodão, Sim, que em 1940, Luiz Gonzaga, o rei do Baião, certo. escrevia para o interventor que se dizia prefeito, Sim, certo? Mandou fazer 13 redes para dar os pobrezinhos de São José dos Cordeiros em cima do caminhão, e ele sorteou 13 redes 13 redes. que foram feitas através desta descaroçadora de algodão. Olha só. Aqui não é baú, isso aqui se chama maliva. Maliva, seu Daniel. Maliva, isso aqui Mas eu iria chamar de mala. não é maliva. O que é vamos- malisa? Vamos Malisa, conhecer. malisa. Vamos conhecer, pessoal, em primeira mão aqui, exclusivo aqui, Pois não. o que é uma maliva. Essa é a maliva. Também imaginei que seria uma mala pequena, não era parecida, Também, mas tem o nome de mala, maliva. Maliva. Essa maliva, Sim, seu Damião. O material é de quê? exatamente, É não. É de praticamente de papelão. Certo. Papelão fornido, vamos dizer assim. Essa aqui era a maliva que minha mãe ganhou em 1945. O que é maliva? Maliva era o recipiente que guardava Sim. a roupa das noivas para ir para a igreja. Chegava antes da igreja ou em casa ou até no mato. Certo. Se levavam os lençóis, rodeavam a noiva, ajeitavam a noiva para chegar na igreja, para não ir de casa, com medo de perder, ia dentro da maliva. Certo. Ô, seu Damião, Maliva. e por que o nome maliva? Maliva, O senhor tem eu vou ideia? deixar um suspense. O amigo faz Certo, uma pergunta, certo. eu vou deixar um suspense se vocês Certo. não pensam que eu estou com escândalo, não. Tá certo. O diminutivo de bolsa, não diga não. Sim. Então, certo. de mala, Sim. tá maliva. certo. Maliva significa uma pequena mala que serve para transportar trajes de noiva antigamente, isto é, Sim. 1920 até 1930 até 40. Como minha mãe, 45, ganhou. Certo? Ganhou a maliva. Muito bem. Certo. Aqui, a primeira bicicleta que apareceu no Simão Lopes. Com farol. O farol, isso aqui é o farol de uma bicicleta. Aqui muita gente chama o Dimo. Isso é o apelido que muita gente dá. Aqui a Lameira. Seu Damião, Simão Lopes, que o senhor falou agora, Simão é o Lopes, sítio de o São José dos sítio Cordeiros. São José muito bem, dos Cordeiros. muito bem. Muito Aqui uma bem. lameira. Seu Damião, essa lameira é bem antiga também. Muito antiga. É da mesma bicicleta. Certo, é da mesma época. Mesma peça. Certo? Da mesma bicicleta. Aqui, Olha só, aqui é uma das Olha raridades. só. Aqui é uma das raridades. parecida, vários. Olha, aqui é pilão. Sim, Aqui, movimentado por isso aqui, a mão de pilão é isso aqui, Certo. de ferro. esse é de Esse é de ferro. ferro em cima da madeira. Eu tenho de madeira, conforme o amigo está vendo aqui, Certo. tá certo? Esse pilão é de 1932. 1932. Que pena que Olha, eu, 90 anos. que eu- Esse pilão tem 90 anos a aparecido. pedido de vários amigos, por incrível que pareça, repito, parece até uma mentira, eles não querem que eu revele tais nomes. Pediram e temos que obedecer, não é? Certo. Os que me deram, os que me doaram. O espelho mais velho, Tem um espelho bem o antigo espelho aqui. mais velho, certo? Certo. Não está quebrado em nada. Aqui, Certo. uma das primeiras máquinas. Uma das primeiras máquinas para cortar cabelo. Nossa, eu nunca tinha visto. Nunca Certo? tinha visto. Aparecida. Seu Damião, Sim. mostre mais em detalhes. As primeiras Como- que apareceu Olha para só. cortar o cabelo. Certo? E se fosse para cortar agora é porque, puxa, que tá cega, como nós chamamos. sim. Isso é um perigo isso aqui, viu? Nossa, é um Isso perigo, né, seu Damião? Tem que ter Isso aqui cuidado. para vocês terem uma ideia. Sim, sim. Infelizmente, Nossa. O senhor acredita a que. história do dono disso aqui foi muito trágica. Aconteceu uma tragédia com ele. Sim. Certo? O cabeleireiro, muitos anos em São José dos Cordeiros. Certo? Certo. Pronto. Aqui, se for contar detalhes, seria uma noite. Tem muitas peças Mas pequenas me aqui. chamou- Sim, você vai- me chamou a Aparecida. atenção essas garrafas de vidro. Essas antigas. garrafas de vidro, infelizmente, é uma história muito triste. Também. uma Servia para história armazenar triste. o quê? Armazenar remédio para as mulheres. Inclusive Sério? o nome. Nossa.
Se o espírito não estiver me enganando, o produto remédio era esse aqui. Se você... Eu achei as garrafas tão bonitas, mas que pena que a Depósito história... de rotura. Isso é uma coisa muito séria, tá certo? Muito sério. É uma coisa muito séria, certo? Sei. Isso aqui. Pronto, esse banco aqui são 13 palmos. Sim. Essas peças De aqui comprimento. estão em cima de um banco. De um banco 13 antigo também. palmos. 13 palmos que pertenceu ao avô de um dos vereadores de São José dos Cordeiros. Sei. 13 palmos, esse primeiro. 13 Esse palmos. segundo aqui foi de meu bisavô de uma árvore chamada Chorão. Esse banco aqui era o banco aonde se recebia as visitas sentado, tá certo? Sei. Aqui a segunda bomba de pulverizar, uma pulverizadora de insetos. Aqui a primeira cama de meu pai, do casamento de meu pai, feita toda de pereiro, Sim. 1945. Certo. Certo? Essa janela aqui, que é uma coisa rara, Sim. foi dos primeiros prédios de Campina Grande, é toda de vidro e de madeira especial. Para vocês terem uma ideia. Aqui a primeira garrafa de café que apareceu em São José dos Cordeiros. Olha que coisa linda, Aparecida. De ferro. Vejam, pessoal, E é a de primeira ferro, garrafa não de é café. plástico. As de hoje, nesse modelo mais Exatamente. plástico. A primeira Essa não garrafa é de plástico. café Aqui de São José dos É a Cordeiros. segunda de máquina lata. que apareceu em São José dos Cordeiros. Inclusive ainda está funcionando máquina de mão com cobertura. A segunda máquina. Máquina de mão com cobertura. Aqui é com original. cobertura. Aqui é original. Tá certo? Ainda está funcionando completazinha. Aqui era para guardar as linhas. Esse caixote aqui. Para rato não entrar, as linhas para danificar as linhas, tinha essa cobertura. Lembrando, Tá vendo, pessoal, gente? que nós estamos na primeira parte do museu, não é isso, seu Damião? Exato. Na primeira parte do museu. Exato. Seu Damião, e aqui nesse pilar aqui, Certo. tem umas peças, né? Aqui foram as primeiras Sim. peças que o ferreiro que fez essas lamparinas e esses candeeiros Certo. fizeram isso também. Isso aqui, a grelha, A grelha. a primeira grelha do casamento de meu pai, em 1945. Primeira grelha Aqui do se casamento do chama seu pai. porta-cangalha. Porta-cangalha. Ou porta-ancoretas. Ou Para porta-ancoretas. carregar ancoretas e outras coisas. Aqui, Muito bem. essa Sim. bolsa, essa Isso mala, mesmo. nós chamamos de mala ou maleta, Sim. para carregar as armas do primeiro alferes de São José dos Cordeiros. Nossa. Tá certo? servia Eu achei até a pra... bolsa tão bonita, eu não considero ela mala não. Quando eu olhei, achei muito bonita a bolsa, mas para Certo. carregar a arma... Muito Aqui, bem. por exemplo, outros ferros de engomar. Outros ferros. Essa mesa pertenceu Sim. ao pai da moça Essa mesa aqui que ele está se que referindo, vocês pessoal. filmaram. Da estrela Sim, da parede, né? lembro. Não podemos citar Sim. nome que o Aham. amigo sabe, né? Certo. Muito bem. Sim. Aqui foram os primeiros chicrões que apareceram num sítio chamado João Ferreira, próximo a Empoeira Funda. Sim. Tá certo? Aqui é a máquina manual de despalhar. Sim. Despalhar não é para debulhar, para despalhar milho. A primeira máquina que apareceu em São José do Egito. Faz uma Aqui peça é a incrível. tigela de uma mulher muito conhecida chamada De barro. Zabé Dinés. Tigela que ela faz o cuscuz, ela só comia o dela se fosse Nessa Preparada aqui. tigelinha de barro aí. Tigelinha de barro. Aqui foi o primeiro fogão que apareceu em Fortaleza. Da sobrinha Fortaleza será capital do Ceará. É forno. Olhem, pessoal, essa peça. Mais uma peça Completozinho. extraordinária. Olha, é forno e carvão, viu, gente? Tá Olha, certo? você que E não falta, nos acompanha de não Fortaleza, no Ceará. Certo. Olha aqui, o primeiro fogão. Aqui foi o tijolo De do Fortaleza. ladrilho de meu bisavô. Que, aliás, vou mostrar o tijolo da casa de meu tataravô e vou mostrar a cama de meu bisavô de ferro. Ou seja, de mola que vocês vão curtir. Muito certo? bem. Então, seu Damião, estamos aqui, pessoal, na primeira parte do Museu de Seu Damião de Souza. Aguardem
o próximo vídeo, o vídeo que iremos postar em seguida da segunda parte do Museu de Seu Damião de Souza. Seu Damião, ainda tem mais uma peça aqui interessante. Dois pedreiros para colocar um tijolo. só tijolo. E lembrem bem, conforme eu visito sempre, Sim. aonde era esta casa, e lembre bem que as paredes eram de 3 tijolos deste aqui. Este tijolo aqui foi a casa de meu escanchavô. Quem era meu escanchavô? Exatamente o velho Simão Lopes. Certo? Para vocês terem uma ideia. A marca dos dedos Certo. de quem fabricava. De quem fabricava. Muito Exatamente. bem, Eu seu tenho Damião. 3 tijolos desse aqui. Pessoal, aguardem o próximo vídeo que iremos continuar mostrando antiguidades e muitas relíquias que o nosso amigo Damião de Souza tem aqui no seu museu. E tem ainda tem mais um aqui nessa parte do museu. Cama, eu disse do casamento de meu pai em 45, a de Pereiro. Sim. E vou mostrar a primeira cama de solteiro que meu pai se deitou numa cama, está aqui. Tá certo? Olha. Nossa! Essa aqui são muitas foi a antiguidades primeira aparecidas. cama de solteiro de meu pai. A primeira cama de Enquanto solteiro do essa seu aqui, pai. Aqui estão os espelhos. Tá certo? Certo. Da cama do casamento de meu pai, que meu pai mandou fazer, que inclusive casou no dia 28 de abril de 1945. Esse aqui foi do casamento. Mesmo o casamento, não repara como era estreito ainda. Já imaginou se meu pai e minha mãe fossem gordos? Sim. Certo? Aqui foi a primeira Realmente, seu de Damião, solteiro. realmente chama a atenção. Era uma cama de casal, mas parece que hoje em dia chamaria de cama de solteiro, solteirão. Exato, solteirão. Né? Muito bem. Mas olha, Aparecida, como era estreita a cama de Quanto casal. à mesinha que eu mostrei, eu já disse, né? Já entendi, Sim. né? Muito bem. Vamos olhar se vocês nunca conheceram taxa de engenho. Taxa de engenho. Taxa de engenho. E lembrando, seu Damião, não é Aparecida, que essa é a primeira parte do museu. Primeira Tem parte. muito mais coisas Muito interessantes mais em antiguidades. coisas pra mostrar. Sim, seu Damião. Muito bem, vou mostrar agora o tacho do primeiro engenho de São José dos Cordeiros. Quando São José dos Cordeiros era povoado, não era cidade não. Vem cá. E aqui, seu Damião, aqui o senhor falou que tem uma peça muito importante, hein? Meu amigo, realmente, dando continuidade, não é? Sim, isso Isso mesmo. aqui, exatamente, conforme eu lhe mostrei, a tigela Sim. da senhora, muito conhecida, uma mulher, mãe de inumerosos filhos, chamada Zabé, ou Dona Zabé. Muito bem, eu mostrei a tigela e aqui está o torrador de massa, como se chamava antigamente. Torrador de massa. Torrador de massa. Aproximadamente, sem medo de errar, esse torrador de massa aqui tem no mínimo 80 anos. No mínimo 80 anos. Quando se tinha precisão, quando quebrava o alguidar, servia para 2 coisas. Tanto para realmente torrar a massa, que nós chamamos de farinha de milho, Sim. como também servia de alguidar. O que é alguidar? Alguidar é um tecílio, exatamente, que serve para lavar a louça. Certo. Quanto esse outro aqui de baixo, que eu vou até tirar, mostrar bem direitinho, certo? Aqui marca muito a história de São José dos Cordeiros. Isso aqui Sim. é o tacho de fazer rapadura. Tá certo? Parece que é bem pesado. seu Muito pesado. Talvez pese de 60 a 80 quilos. Que material é esse, seu Damião? Ferro que o mais velho chama ferro fundido. Ferro fundido. Certo? Isso aqui era o tacho do primeiro engenho de rapadura do município de São José dos Cordeiros, da fazenda São Gonçalo. Certo. São Gonçalo. Que daqui a pouco a gente vai dar continuidade, que vou lhe mostrar o rapa-tacho. Que tem o rapa-tacho, que infelizmente não está aqui, está no outro quarto, mas vou lhe mostrar. Muito bem. Tá certo? Seu Damião, aí o senhor me falou que também tem uma outra peça bem antiga aqui. Antiga, exatamente. Esse pilão pertenceu a um senhor chamado Hermínio Oliveira da Silva. Esse pilão veio de Patu, do Rio Grande do Norte, em 1916, tá certo? Do Rio Grande do Norte. Então, finalizamos aqui a primeira parte do grande museu do seu Damião de Souza.
Muito obrigado, seu Damião, e vamos continuar a outra parte do outro lado do museu, não é isso, Aparecida? Muito bem, seu Damião.